Chegamos para mais uma sexta. Sextou Tagarelovers. Mais um episódio inédito do nosso Tagarelando. E você está chegando hoje aqui no canal. Já deixa o seu like nesse vídeo. Já se inscreve se não é inscrito. E já faz mais o quê? Ativar as notificações para receber todos os alertas durante a semana. E também quando esse episódio for no ar. Estamos com o canal de cortes, que é o @cortes do Tagarelando. Isso aí, engajem esse novo canal também, porque a gente está tentando crescer e deixar separado todos esses programas inéditos, inteiros, completos na íntegra, e os outros só de cortes. Mas a gente precisa da sua ajuda também para engajar este. E o pessoal tá indo bem até, né? Já estamos então subindo deixa o o número de like inscritos. aqui, depois já vai dar like lá, mas por enquanto fica aqui, né? Não sai daqui por nada. não sai daqui por nada. Antes da gente começar o nosso papo com o nosso convidado de hoje, eu preciso dizer que você precisa visitar as nossas redes sociais. Sim. @podtagarelando. Em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, no Kawaii, estamos em todas as plataformas. É isso. Vamos dar boas-vindas pro nosso convidado? E também nas plataformas de áudio, já É verdade, as plataformas de áudio, porque de repente você não quer assistir, né? Quer ouvir apenas. Ele sempre esquece do áudio. É porque eu gosto mais de assistir. Pessoal que tá ouvindo a gente agora, não sejam esquecidos, tá? Isso. O Lucas, ele tem um probleminha de memória. Verdade. Estamos nas principais plataformas de áudio também, caso você queira só ouvir esse papo. Pronto, tô ansioso pra conversar com o nosso convidado de hoje. Demorou tanto pra ele vir. Olha, um namorinho, É um namorinho, não? Namorinho, você acha? Então, antes disso, roda a vinheta. E hoje nós estamos muito felizes porque ele não só é um grande comunicador que a gente admira pelo profissionalismo, e a gente acaba sendo suspeito porque ele é um grande amigo nosso, que a gente adora. E hoje nós estamos recebendo um dos grandes jornalistas desse país, não sei nem se ele tem ideia da importância dele pro jornalismo, um cara que faz matéria de buraco de rua, mas é um cara que já cobriu guerra, é um cara que tem história demais para contar. Vai lá no buraco onde tá acontecendo as coisas. É um cara multifacetado e hoje vai compartilhar toda a experiência com a gente. E olha que histórias, quando a gente conheceu, quando a gente o conheceu, desse cara que a gente conheceu pro cara de hoje, quantas histórias que ele já não tem para contar, hein? Com certeza. E hoje vai compartilhar com a gente. Bem-vindo, então, André Azeredo! Não sei se a gente fala boa tarde, bom dia, boa noite aqui. Qualquer bom. O que você quiser. Todo mundo, cada um vai assistir no horário. Você pode falar boa tarde, boa noite, bom dia. Então, oi para todo mundo que está acompanhando o Tagarelando. É um prazer estar aqui. Peço desculpas pela demora. Uma das vezes que tu me convidou, eu tive que viajar para Israel. É verdade. Tranquilo, assim. Coisas normais na vida de André Eu acho que ele não Azeredo. acreditou muito na mensagem. Eu falei, Lucas, eu tô indo amanhã para Israel. Ele, tá bom, valeu, obrigado. No outro dia eu mandei uma mensagem para ele, eu tô aqui em Tel Aviv, cara. Ó, não menti para você, não tava fugindo de você. Você tá entendendo a importância do homem? E era mais ou menos assim, né? As coisas não tinham muito roteiro. Às vezes elas aconteciam assim mesmo, de última hora. Boa parte delas, né? Boa parte. Na Record, especialmente, eu vivi muitos chamados assim para me deslocar, trabalhando num departamento um pouco mais sensível, que é o setor do jornalismo investigativo, que na realidade também é jornalismo policial, né? A gente não deixa de fazer isso também, né? A gente faz as duas coisas. Mas não foram poucas as missões que chegaram para mim e disseram, olha, arruma as malas e vamos embora. Assim foi também como quando nós fomos para o México, quando prenderam o filho do El Chapo, o Ovidio Guzmán, quando prenderam o filho do El Chapo, o Ovidio Guzmán, nos informaram de manhã que nós iríamos de noite para o México. Para tentar pegar aquela movimentação ali, demos sorte de chegar em Sinaloa, né, a casa do cartel de Sinaloa. Nós fomos em Culiacán, que é a cidade base do cartel de Sinaloa, a cidade base do El Chapo. Chegamos lá e demos a sorte, digamos assim, de o exército ainda estar posicionado no local, né, com o rescaldo da operação que tinha prendido o Ovidio Guzmán. Porque se o exército não estivesse lá, o próprio fixer, que é o meu motorista, tradutor, produtor que a gente contrata, me disse, se o exército mexicano não estivesse aqui em Jesús Maria, que é um distrito de Culiacán, que é a capital de Sinaloa, certamente você não estaria aqui.
certamente eu não te traria aqui. E certamente você não ia durar muito tempo aqui sendo um jornalista. Foi assim que eu cheguei lá no distrito de Jesus Maria. Tinham 16 caminhonetes blindadas viradas ao contrário, depois de uma guerra que aconteceu provavelmente com o exército mexicano, os membros do cartel de Sinaloa e a DEA, a DEA, como se fala em português, né? Que é a agência antidrogas americana, que existe uma suspeita fortíssima que participou da operação também para a prisão do Ovidio Guzmán dentro da casa dele. Só no portão da casa dele, eu contei 53 disparos de arma de grosso calibre. Dentro da casa, era um festival de cápsulas de os mais diferentes calibres, de uma operação extremamente violenta que deixou quem mora naquele povoado, que acaba servindo o cartel de alguma maneira, né? Não por escolha, porque são pessoas pobres e às vezes miseráveis, e acabam trabalhando por cartel porque o cartel está instalado ali, né? Mas elas me relataram, sob anonimato, não querendo mostrar o rosto, que foram quase 10 horas de trocação de tiro durante a madrugada, com helicópteros chegando no escuro. E foi assim que a gente chegou lá. Foi isso que a gente encontrou. Eu, Márcio Neves, que é um grande repórter investigativo também, que trabalha atrás das câmeras, e o nosso cinegrafista, que foi nessa missão do México. Essa foi uma missão que a gente recebeu de manhã. De última hora. De última hora. Era uma aposta, né? Porque muitas dessas matérias são apostas. Não é uma coisa combinada já. O cara vai te receber, vai te levar... Nem tem muita produção, aliás. Não tem produção nenhuma. É chegar lá e produzir. Chega lá e chora no ouvido de alguém e fala assim, cara, tu consegue me levar lá? O cara vai focar a tua cara, ele vai te levar. Normalmente tu passa um dia ou algumas horas conversando com a pessoa, pro cara te conhecer, saber quem você é, saber da sua índole, saber se você não é um cara... Eles desconfiam muito? Muito. De jornalista, assim, acha que... Poxa. Olha, pra você ter uma ideia, eu fiz uma passagem, pra quem não tá familiarizado com essa linguagem, a passagem é o momento que o repórter aparece falando no microfone no vídeo. Eu fiz uma passagem dentro de um carro blindado, uma caminhonete que parecia um tanque. Por que parecia um tanque? Porque ela tinha uma escotilha no teto. O que é uma escotilha? Uma abertura redonda com a tampa. O sujeito levanta, pode atirar com o metralhador e desce novamente, como se ele estivesse num tanque. E eu fui gravar num desses carros que estava totalmente crivado de bala, porque a polícia atacou os integrantes do cartel. Como eu te falei, eram 16 carros. Um deles era essa caminhonete. Eu entrei dentro do carro para gravar a passagem, porque o cinegrafista estava do lado de fora. Eu ia começar a passagem aparecendo em fechado, ele ia abrir, eu ia aparecer no meio do teto de uma caminhonete, descer e mostrar para as pessoas. Isso é uma escotilha. É uma caminhonete que foi transformada em tanque. Nesse momento que eu estou gravando, o Márcio, que estava comigo, olhou para mim e fez assim, ó. Tinha uma parede de homens assim, encostados, uma parede, né? Tinha uma parede com homens encostados, eles estavam me olhando, notoriamente, ou eram membros do cartel, ou eram, digamos, prestadores de serviço, né? Mas o exército estava ali, é verdade, senão eu não teria coragem de fazer isso. Mas eles me fuzilavam de tal maneira com o olhar. Só com o olhar. De eu estar Você dentro levou vários do carro tiros só dele. com o E ainda olhar. bem que só com o olhar. Graças a Deus, porque eles olhavam pra mim e assim, cara, gordinho, eu ia te matar se o exército não tivesse aqui. Eu ia furar você mais do que esse vidro desse carro tá crivado de bala. E eu olhei pra eles, fiz assim, ó. E aí o Márcio falou, cara, nem dá muita bola. Eu, puxa, gravei, olhei e já, ó. E é o tipo de passagem saí que você fora. tem que realmente acertar de primeira ali. Não Tem, tem cara. muito o que Não dá errar, pra né? ficar Você tem que regravando. De preferência, né? Chegar, falar e ir embora. E nessa mesma cobertura, por exemplo, da prisão do filho do El Chapo, eles prenderam o Ovidio dentro da casa dele, que era uma casa grande, uma casa bonita. E depois que o exército saiu da casa e estava só nos arredores, você acredita que eu terminei de gravar tudo que eu tinha para gravar e fiquei ali um tempo, né? Falei, enquanto o exército estiver aqui, eu vou ficar só na espreita, conversando com algumas pessoas, fazendo algumas amizades e tal. Nisso passa um rapaz de bicicleta com um cara na garupa. Parecia aquelas Calói Barra Forte, sabe? Da antigamente.
que tinha garupa na bicicleta, e o cara para assim e fala assim, você é jornalista, né? Eu falei, sim, senhor, sou jornalista. Só que eu tava com o meu fixer do lado, que é mexicano e é de Sinaloa, né? Aí ele olhou pro cara e falou assim, então avisa ele que a porta de trás dos fundos tá aberta. Se ele quiser entrar na casa. Cara, eu não pensei 2 vezes. Fui. Olhei pro Márcio Neves, que também estava produzindo pro multimídia, pro R7, pro Play documentário, porque a gente ia fazer pro Play Plus, além da reportagem do Domingo Espetacular. Falei, vambora. E ele disse, vambora. Cara, e entramos pelos fundos da casa e mostramos a casa toda revirada, né? Sangue pra tudo quanto é lado, cartucho pra tudo quanto é lado. Foi uma operação, paredes todas cheias de buracos. Aí gravamos o que tínhamos que gravar. Passado um tempo, isso era na época da pandemia ainda, acho que foi 2021. Depois que a gente fez essa reportagem, que a gente gravou dentro da casa do Ovidio Guzmán, no filho do El Chapo, depois da prisão dele, assistindo a reportagem de novo, isso agora em 2024, final do ano, o Márcio Neves olhou pra mim e disse assim, cara, nós somos retardados, né, velho? A gente é muito louco. Por que a gente entrou na casa do cara? O risco que a gente correu. Eu falei, cara, o exército em peso tava ali, cara. Não ia ter problema. Ficou, como que não vai ter problema, Zereta? Como que não vai ter problema? Nós estamos dentro do território dos caras. Que exército? Eu falei, bom, agora já foi, né, velho? Já gravamos. Agora já gravamos. 2 anos, 3 anos depois. Ele falou, eu não faria de novo Ele se arrependeu isso. 3 anos depois. Se arrependeu 3 anos depois. Mas é engraçado que enquanto tá com a adrenalina, nem pensa nisso, né? Mas a gente não se coloca. Eu, pelo menos, sou um cara que não me coloco em perigo, assim, por qualquer coisa. Não é que qualquer coisa vale a notícia. Eu acho que para todos os jornalistas, independentemente da área de atuação, seja na jornalismo de cidades, enchente, né, catástrofe, seja numa guerra urbana, como acontece no Rio, seja numa guerra de Israel, como eu fui cobrir, seja numa guerra da Ucrânia, como eu fui cobrir, seja numa guerra de cartéis no México, como aconteceu da gente ir, eu acho que todos os jornalistas devem entender que eles não podem se colocar em risco demasiado. Nenhuma matéria vale a sua vida. E eu acho que isso ficou claro pra gente com o episódio do Tim Lopes. Sim. Isso, você não precisa estar numa guerra para entender isso. Você não precisa estar no fogo cruzado. Vocês dois já cobriram enchentes, já cobriram catástrofes, né? O Lucas na frente do vídeo, especialmente. O Lucas também tá na linha de frente com o microfone. É um passo a mais que você dá naquela casa que está desmoronando, né? É você entrar num lugar que você pode ser levado por uma correnteza. Parece bobagem, mas não é bobagem. Cuidado. O seu limite é aqui, velho. Ah, mas eu quero mostrar que a devastação é enorme. Cara, o mesmo cuidado, entenda o que eu estou dizendo, o mesmo cuidado que tu tem que ter para não tomar um tiro numa guerra é também não acabar soterrado numa catástrofe. É verdade. Não Uma entende? comunidade que é tomada pelo tráfico. Tráfico também. Sem Assim, avisar. cara, o meu limite é aqui, Enchente, cara. quando você é o repórter lá no meio daquela água suja, Exato. correndo risco de contaminação. Não vê buraco, pode cair. buraco. Pisar num afogado. prego. É. Né? É verdade. Tem que ter cuidado, sim. A gente tem que se dedicar pela reportagem, mas é isso, acho que tudo tem que ter limite. É que no caso de uma guerra, por exemplo, eu nunca tive essa experiência. No caso de uma guerra, eu imagino que é muito difícil você ter que administrar muita coisa. Você tem que administrar o que você precisa mostrar e pensar rapidamente se vale ou não, se não vale a pena. Quando você Analisar a segurança. Porque quando você soube que a casa estava aberta pelos fundos, você não pensou 2 vezes, chamou o Cinegra e foi. Ali você pensou que você poderia correr algum risco? Não, ali foi e ali tinha outros colegas ali, né, da imprensa mexicana. Talvez isso tenha me dado um pouco mais de coragem. Eles estavam também lá dentro? Eles entraram junto comigo. Ah. Era um portãozinho, cara. Um portãozinho de Foi de todo metal. mundo no combo. Porque a casa tem 3 entradas principais, todas elas O lacradas. problema é que se você não tivesse entrado, você ia trazer isso com você. Aí 3 anos depois você fala, devia ter entrado. Você ia falar, devia ter entrado. É o famoso Então exclusivo. eu vou te contar uma. Tem um repórter, que hoje acho que é diretor de jornalismo lá em Brasília, que ele é muito meu amigo, chama Luiz Kawaguchi. Ele estava comigo na guerra da Ucrânia, por outro veículo de comunicação, eu estava pela Record. E ele estava nos acompanhando, dividimos hotel, dividimos algumas viagens, trocávamos figurinha, porque ele é muito entendedor desse mundo militar.
E o Luiz falou pra mim uma vez assim, cara, às vezes na vida é melhor a gente pedir perdão que permissão, viu, cara? É boa. Eu tava... Eu já ouvi isso. O jornalista não pede licença, pede desculpas. É uma boa frase. Eu estava no sul da Ucrânia, em Odessa. Eu sabia que a Moldávia estava prestes... Estava com uma tropa russa e poderia ter o último ataque. Era a última cidade litorânea que não tinha sido tomada pelos russos ainda. E fomos lá para ver a situação, até porque a praia de Odessa estava... Odessa, né? Estava cheia daqueles obstáculos de ferro, sabe? Que parece uma cruz, assim, um X. A areia tomada daquilo. Tinha minas aquáticas que os russos colocaram. E tava uma aflição danada ali, né? E eu tinha informação que tinha brasileiro lá. E eu falei, bom, vamos descer para Odessa e vamos tentar mostrar. Recebi o ok da Record. Falei, pode ir. Né? Até porque é bom você... trocar ideia com a direção até para você não tomar um esporro como eu tomei no dia seguinte. Porque quando eu tô em Odessa, eu comecei a gravar às 6 horas da manhã e comecei a gravar. Não achei os brasileiros que eu queria, mas eu gravei com muita gente. Realmente o clima era de pânico, de uma invasão iminente. Mas eu olhando no celular, por volta das 11 horas da manhã, eu vi a notícia de que os russos tinham saído, abandonado as cidades que ficam no entorno de Kiev, a capital ucraniana. Eles tinham, desde o início do ataque, eles foram direto. Eles dominaram Leste, onde a guerra é concentrada, mas eles foram para a capital. E eles tomaram e se mantiveram em cidades, digamos assim, da Grande São Paulo, da região metropolitana. Cidades coladas em Kiev, como Guarulhos, Diadema, seria aqui para São Paulo. E eles saíram de lá e vocês devem ter visto isso no noticiário na época, porque quando eles saíram, eles deixaram uma centena de corpos para trás. E um cenário totalmente caótico, né, cara? Tanques arrebentados no meio da rua, carros, bombas, minas espalhadas por todos os lados. Eles destruíram as cidades, que eram de cidades chamadas Irpin e Bucha, que são cidades coladas em Kiev, né? Que é a capital ucraniana. Eu sabendo disso, eu pensei, cara, isso é um momento histórico. Porque eles saíram. Eles não conseguiram acessar a capital, eles não conseguiram entrar. Eles bombardearam, mas não entraram, eles não ocuparam. Eles ocuparam as cidades da região metropolitana. Até que eles decidem sair. Eu falei, bom, isso é um momento histórico. E eu estou aqui para registrar também a história, né? Agora, eu sabia que ia ter uma certa relutância de me permitirem ir para perto de Kiev, até porque o Cabrini já estava ali perto, mas não estava mais em Kiev. E eu falei, bom, eu vou mandar uma mensagem cifrada aqui. Relutância, você disse, da direção. Da direção, né? E assim, uma relutância saudável do meu chefe direto, por medo, né? Então eu cheguei para ele e disse assim, olha, eu tô indo para Bucha, porque se escreve B-U-C-H-A, Bucha. Ele falou, ok. E eu, me mandei 4 horas de viagem de carro para cima e cheguei em Kiev de noite. Ele não entendeu o que era Bucha. Quando ele soube que eu tava em Kiev, eu acho que eu ouvi uns 53 minutos de esporro no telefone. O que você tá fazendo aí? Você não me falou? Eu falei, eu te mandei uma mensagem. Eu falei que eu ia pra Bucha. Eu pensei que você ia resolver uma bucha de canhão. Pensei que você estava resolvendo um problema. Eu disse, ok. Como é que você vai pra aí? Eu falei, cara, eu preciso fazer essa cobertura. E fui lá. No dia seguinte, né, fui dormir com a cabeça pesada. Falei pro meu cinegrafista, o André Zorato, na época. Eu falei, olha, nem responde, deixa que eu falo com ele. Eu falei, não, chefe, vai ficar bom. O registro é importante. E aí, no dia seguinte de manhã, eu não tinha o contato do exército ucraniano em Kiev, porque a minha base era em Lviv, era uma cidade bem ao oeste. Mas eu fui lá para ver de perto o que tinha acontecido. E, de fato, é uma cena assustadora. E, sobretudo, não só para registrar com a câmera da Record aquilo, mas para conversar com as pessoas que estavam e permaneceram sob o cerco russo. Sobretudo os velhos, idosos, porque foi quem não conseguiu sair da cidade a tempo. Então, essas pessoas ficaram em casa com os russos na casa delas, né? Elas ficaram em casa. Elas não tinham como sair.
Algumas não tinham mais família. Então, foi um cerco lá de 1 mês e meio, 2 meses, que os russos permaneceram naquela cidade e eles lá. Muitos deles morando no porão, com os russos dormindo na casa deles no andar de cima, né? E fazendo todas as barbaridades que a guerra permite. Né? Saques, destruição, estupros, né? Acontece muito. A guerra definitivamente não é um ambiente bonitinho e não é um ambiente de mocinho bandido. E não tem lei. Não tem lei. Seja por parte do exército inimigo e às vezes por parte do exército do seu país. Porque Porque tudo é permitido. Sobretudo isso, né? A questão dos estupros é uma questão muito sensível na guerra. E acontece pelo exército inimigo e pelo exército nacional. Com as mulheres do próprio país. Nossa, cara, acontece. É pesadíssimo. É pesadíssimo. E quando o sujeito está numa adrenalina, ele precisa baixar essa adrenalina, né? Ele comete um crime. Né? Que a gente não pode esquecer. Mas é período de guerra, mas é um crime. Estupro é crime. E tem muito estupro de vulnerável, inclusive, né? Meninas. Tem. Os relatos são vastos disso, né? Por que você não noticiou isso, André? Porque eu não tenho prova. Porque eu não tenho prova. É por isso que eu não noticiei isso. Porque isso é noticiado acaba vindo à tona por organismos internacionais, né? Assim como o possível sequestro de crianças ucranianas por parte dos russos, né? Tinha muita denúncia de que crianças foram raptadas para serem levadas para a Rússia, tiradas dos seus pais para serem levadas para a Rússia. Pô, se a imprensa não fala disso, cara, você não tem prova, você tem vários relatos. Bom, no momento em que um organismo internacional como a Unesco, a Unicef, entra na parada, aí você já começa a ganhar repercussão, né? Tem um respaldo. Você tem um respaldo, né? Claro que a gente não impede da gente noticiar isso. Você pode contar que você ouviu relatos. Você pode. Mas não pode acusar nada. E aí você está testemunhando relatos, mas... Está testemunhando. A gente ouve, a gente pode botar no ar. Olha, essa mulher disse que o filho foi sequestrado. Agora, bancar o que é o problema, né? É um problema. E para o jornalista tem várias... E não precisa estar na Ucrânia para ter esse problema, porque você tem esse problema aqui e você tem esse problema aqui sendo jornalista. Aqui no Brasil com vários outros exemplos de outras coisas, né? Tem horas que assim, cara, eu acredito na sua história, mas não tem como provar nada, entende? É complicado. Bom, enfim, para fechar, eu fui então para esse lugar, tomei um esporro por ter ido numa cidade totalmente destruída, mas ali você vê a parte mais cruel da guerra, né? Aquela parte do confronto homem a homem e ali a exposição total do civil, né? Só para a gente encerrar o assunto Ucrânia, é preciso entender que a guerra hoje ela é aérea. O que significa isso? Míssil, o tempo todo. Míssil. Teleguiado, ele vai cair onde você quiser, né? Então, não tem mais aquela guerra da Segunda Guerra Mundial, né? Tem confronto homem a homem? Tem, mas assim, 1/10 do que já tinha. A maioria hoje é destruição com míssil. Ou ele vai ser lançado do mar, de um navio, ou ele vai ser lançado de um jato ou de um drone que você não vai ver, ou daqueles caminhões enormes que vocês já devem ter visto com aquela base retangular que atiram muitos mísseis. De longe, tudo de longe. Não existe o avião chegando, que nem você vê no filme da Segunda Guerra Mundial, ouvindo o avião. Você não vê. Quando você viu, explodiu. Entendeu? O míssil ele vem de muito longe. Tem mísseis de cruzeiro que andam 2.000 quilômetros. O cara solta ele da Rússia e ele acerta na Polônia, entendeu? Você não ouviu avião nenhum. Quando você vê, o negócio está na sua cabeça já. Então a guerra é muito isso. Então, assim... Então, a gente não vê aquele cenário que a gente via de ocupações, de invasão, a não ser no leste, né, da Ucrânia. Realmente aquilo estava acontecendo, porque a Rússia invadiu e ocupou aquele lugar, que é a faixa ali leste de Lugansk, Donetsk, que chamam de Donbass. Mas quando você fala com as pessoas ali de Bucha, de Irpin, que é essas cidades da região metropolitana, só vou te dar um exemplo de uma história que me comoveu. Eu consegui conversar com um senhor de 79, 80 anos, que tinha ficado em casa. Bom, a entrada do jardim dele tinha uns sulcos enormes das lagartas
dos tanques russos que ficaram na casa dele. A casa dele estava toda revirada, roupa suja, banheiro, um horror, garrafa de bebida alcoólica para tudo quanto é lado, porque eles usaram a casa dele como base. E uma certa tarde, ele fazia as necessidades dele dentro do porão, tá? E era um porão pequeno, gente. Era uma coisa de 3 metros por 2,5. Não era um baita espaço, né? Um cativeiro quase. Um cativeiro, perfeito. Um cativeiro. E esse senhor contou que ele pegou um dia, ele viu que os russos estavam depredando a casa dele, ele pegou o celular dele, abriu a tampa e ficou aqui assim na ponta da escada gravando o que os russos estavam fazendo. Até que um dos soldados viu. Ai. Ele veio em direção a esse velho, ele deu um chute, segundo o relato dele. Ele estava gravando, esse senhor, com a casa ocupada, os russos no andar de cima, ele embaixo no porão. Ele começou a gravar com um celularzinho velho porque os soldados russos estavam depredando a casa dele, né, cativeiro dentro da própria casa. Quando um soldado russo percebeu, deu um chute nele, segundo ele, arremessou o celular, pegou um fuzil e botou dentro da boca dele e falou assim, eu vou matar você. Ele disse que ele começou a se urinar inteiro. Nisso chegou um sujeito de patente maior que foi que evitou que ele fosse assassinado ali pela tropa russa. Porque ele viu a situação, ele viu que o velho tinha se urinado de medo, imagina o pavor, né? Você tem o quê? 20 militares russos ou inimigos dentro da sua casa, o cara viu você gravando eles. Falou, bom, chegou o meu fim, né? E aí o cara não deixou, trancou ele novamente, só tirou o celular fora. Gente, e ele escapou por pouco. Quando a gente acompanha a guerra pela televisão, pelas reportagens, já é horrível. A gente já fica impressionado. Imagina, tá lá. Eu fico imaginando psicológico isso. Quanto a isso, velho. Ótimo, porque ótimo no seguinte, eu faço terapia há muitos anos. Precisa. Eu faço terapia há muitos anos, né? Porque, cara, é difícil não levar isso. Eu levo tudo isso para terapia e converso sobre isso. Porque é importante para a gente entender o que eu acho que o grande lance da reportagem, do jornalismo, é você conseguir aprender com aquilo que você está noticiando. Com as pessoas que passam na sua frente, com as histórias que passam na sua frente, com os exemplos ruins e bons que passam na sua frente. Se você não trouxer isso para a sua vida e ajudar a formar o teu caráter como ser humano, por que tu está fazendo isso? Por que tu está dedicando o teu tempo a reportar coisas se você não está absorvendo ensinamentos ou aprendizados que você vai ter com todas as pessoas? Com pessoas que moram na rua e você, se você estiver aberto, você vai ter vários aprendizados. Fazendo uma reportagem sobre o problema das pessoas na rua. O crime te ensina um monte de coisa, os limites, né? Qual é o limite ético? Qual é o limite da necessidade? Né? O crime, você trabalhar com jornalismo criminal, se você quiser e estiver aberto, você aprende muito sobre os limites do próprio ser humano. O que leva o ser humano a fazer tais coisas. O que realmente é maldade, o que é um estado de necessidade, né? O que é falta de caráter. Não para fazer uma análise rasa, uma análise profunda, demora, leva tempo. Mas você precisa ser observador para ver em que sociedade que eu me encaixo, né? Porque quando eu fui para a guerra, eu não tinha como competir com a CNN, com a Reuters, né, com a Fox News. Né? Por quê? Porque essas pessoas têm contatos. Elas têm contatos dentro da OTAN, elas conhecem o coronel, que é o chefe da operação da Ucrânia, de Israel. Eu não tenho esse contato, eu sou da Record São Paulo. E eles não têm interesse em se mostrar para o Brasil. Sim. Eles têm interesse em botar uma equipe da Reuters e exibir nos Estados Unidos e na Europa o que está acontecendo. Aqui, se sobrar, eu faço. Então eu fui com uma missão clara de ouvir pessoas. Cara, pega a história das pessoas. E para você ver como é que o ser humano é tão frágil. Num determinado momento, eu conversei com uma mulher que teve que deixar a capital Kiev, e ela tem uma filha de 8 anos, porque ela está viva. Eu voltei um ano depois na Ucrânia e visitei a Oksana e a filha dela. Elas saíram de casa, foram para a casa do pai, que fica numa dessas cidades da região metropolitana, achando que iam se salvar, porque Kiev estava sendo bombardeada, não ocupada, e essa cidade foi ocupada. Essa cidade da região metropolitana. E todos desceram pro porão, que acaba funcionando como um abrigo, né? Como um bunker. Mas a função não é de ser um bunker. Como a Ucrânia é muito frio, eles armazenam legumes
e comida. Quase todas as casas têm porão, mas não para você se defender de tiro ou de bomba. Casualmente tem por causa de uma questão cultural deles. Perdão. E ali ela me contou que a filha dela estava sentadinha de mão dada com ela, uma chuva de explosões lá em cima, tanques atirando, sem luz, né, evidente. A luz de vela lá embaixo, ouvindo as explosões. E ela disse que a filhinha dela olhou para ela e disse assim: mamãe, eu sei que a gente vai morrer. Você imagina ouvir isso do seu filho de 9 anos? A garotinha olhou para a mãe ucraniana e disse: mamãe, eu sei que a gente vai morrer. Eu posso levar um brinquedo para o céu? E ela agarrou uma boneca: eu posso levar essa? E aí você se coloca no lugar daquela mãe, sentada dentro de um porão, com um tiro comendo lá em cima, explosões comendo. E você fala assim, cara, o que você responde? O que eu falo para criança? Exato. Essa é a vida real da guerra, né? Tem a questão da política, da geopolítica, das coisas mais macros da guerra, o que significa, que é importante também, né? Que é o que motiva, né? Mas essa realidade, Mas isso, que não é nem por trás da guerra, né? É entre a guerra, são essas histórias aí que... É impressionante. Cara, a gente entrevistou um rapaz de uma família, um casal que era de cadeirantes. Você imagina o desespero? Claro. Eles moravam no térreo e chegaram 15 soldados na parte de trás do que tá, começaram a dar tiro em direção ao prédio. E você vai embora como? Preso numa cadeira de roda. Ah, mas tem acessibilidade, bom, acessibilidade, mas não com bala comendo, né, velho? Exatamente. As pessoas estavam pulando janelas, as pessoas tentando entrar nos carros, e ele falou, cara, quem anda tava os dois, ele e a esposa são cadeirantes. A casa era toda adaptada. Sabe o que adiantou? Nada, se trancaram no banheiro arrastando. É lógico. Se arrastaram, abandonaram as cadeiras, se arrastaram no banheiro e começaram a rezar. Impressionante, cara. E os caras dentro da casa deles, saqueando, entrando, barbarizando. Pô, fiquei só na questão da guerra, né? Não, mas pergunta. Não, mas é que é muito interessante. Aliás, você falando, é muito interessante isso. O André falando, que foi até o que eu falei no começo do programa, né? O André que a gente conheceu, do André de hoje. Porque quando você foi pra Record, você era um destaque da Globo, você fazia Bom Dia São Paulo e você sempre foi reconhecido, inclusive acho que foi isso que chamou a atenção da Record, pela maneira como você conta histórias, e você é um cara muito popular, assim, então você estava muito acostumado aí nos bairros a viver a realidade do povo de São Paulo, a viver essa realidade local. Muito sofrimento, sim, mas um sofrimento local, de um asfalto que não chega, de um buraco que nunca é tampado. Em algum momento você imaginou que essa sua mudança de emissora te proporcionaria isso? Porque até então as suas coberturas eram coberturas muito marcantes, sim, porque todas são, mas passou pela sua cabeça que um dia você estaria relatando repórter experiência... de guerra. Exato, porque você é um repórter de guerra. Você é um repórter internacional. Que loucura. As duas últimas guerras Eu você imaginando esteve, você as falando mais aqui, recentes. Você falando aqui, eu tava viajando, falei, cara, olha, o André era um repórter de bairro, assim, de local. Transporte. De transporte, e essa era a tua marca. Cara, você se tornou um repórter de guerra. Não é louco isso? Você já parou pra pensar Tipo, assim? você tava ali junto com o Cabrini, que também é um puta repórter Exato. que a gente é nossa eu referência. não chego nem perto do Cabrini. Sim, isso mas aí você não tava há no nem mesmo dúvida. lugar fazendo a mesma cobertura. Não, tudo bem, mas aí tudo bem. Acho que ninguém vai se comparar ao Cabrini, mas você tem experiências que o Cabrini teve. Ele pode ter tido muito mais, óbvio, mas Sim. você teve Mas experiências você que o estava no Cabrini mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Então- Não, eu nunca pensei nisso. teve. Que loucura, como que... Eu sei que foi tudo muito natural, mas assim, você já parou para pensar foi um giro, assim, de 360, muito louco. Foi, cara. Assim como a minha carreira inteira, né, cara? Eu nunca planejei a minha carreira. Nunca. As coisas foram acontecendo desde o início, desde que eu tinha 20 anos. Mas eu acho que mesmo sem ser planejado, ele nasceu pra isso. Sabe Nasceu. quando você vê... Olha, Muito obrigado. Mas, por exemplo, Lucas, eu não me imagino sendo um repórter de guerra. Eu acho não me imaginava Então, nada. Você também não, você simplesmente foi. Mas ouvindo os relatos do André, eu fico pensando se eu seria capaz de fazer isso, porque não é muito louco? Olha o que ele tá contando. Cara, mas pra assim gente. como tem muitos repórteres correspondentes de guerra que tem uma noção de política internacional que eu não tenho. Eu vou perguntar, como aconteceu em Israel, eu fui atrás de professores de universidades, pessoas que pensam contrários ao governo também, né? Mas eu acho que o ponto principal do jornalista, cara, é você entender que você não sabe, não tem problema. Vai atrás de quem sabe.
E saiba que você vai ter uma opinião que tem alguma opinião que é contrária àquela que você vai ouvir. Mas esteja aberto, não vá com certezas, velho. O grande problema pra mim, eu acho, é quando a gente vai fazer alguma pauta tendo certeza. Ah, não, mas isso é isso. Cara, eu não sei, bicho. Você vai lá pra saber. Vai lá e pergunta. Faz sentido o que ele tá falando? Se não faz sentido, pergunta pra pessoa. Seja pra uma pessoa que tá reclamando um córrego, seja de uma pessoa que tá reclamando uma invasão de uma outra nação. Faz sentido pra você? Ou que tá explicando por que uma guerra tá começando. Claro, eu não sou eu não sou e não quero ser analista. Eu não quero dar a minha opinião a respeito das coisas. Porque eu acho que opinião é uma coisa difícil de você dar. Primeiro que existem pessoas no Brasil e no mundo que têm uma formação e se dedicaram a absorver informação para dar opinião. Aí você pode me dizer, moço, na internet tá cheio de pangaré dando opinião. Um monte. Por isso que são pangaré. Agora, tem pessoas estudiosas que têm que dar opinião no meu lugar. É evidente. Eu posso municiá-las de informação. Então, ó, dentro do que eu vi, eu te dou isso de informação. É possível que perguntem a minha opinião em alguma cobertura? Aconteceu já várias vezes. Na guerra da Ucrânia, eu ficava na Record News 25 minutos, meia hora ao vivo, com Heródoto Barbeiro, e me faziam perguntas a respeito do que eu pensava. Eu sempre dava o crédito para aquelas pessoas que me explicavam algumas coisas. Por exemplo, o que os ucranianos estão achando dessa invasão russa? Olha, ele falou, cara, eu conversei com tantas pessoas dos mais diferentes espectros, de deputados ucranianos a pessoas que vendem café, a pessoas que limpam rua, a pessoas que me encontraram na praça. Por que essa distinção do deputado, a pessoa que vende café? Porque ele tem mais acesso à informação que essa, por causa da gênese da ação dele, né? Da origem. Ele tem, por natureza, maior interesse em buscar determinadas informações, chega até ele, do que uma pessoa que trabalha como empresário vendendo comida. Ela vai ver o que chega na televisão. Por isso eu fiz essa distinção. Mas, ou seja, cada um tem uma visão de mundo. Agora, qual é a opinião majoritária dos ucranianos do porquê da guerra? Claro, óbvio que eu não vou ter. Eu tenho o que eu converso com as pessoas. A aparência de que tem, que você via pessoas perplexas na rua. Né? Pessoas que vinham do leste para o oeste de trem, ou de carro, ou de ônibus, fugindo, porque tinham invadido a cidade que ela morava. E assim, tá, e aí agora, o que eu faço? Era isso que eu via como ser humano. Sem ser um entendedor de política internacional, sem ter acompanhado a carreira inteira do Putin, a carreira inteira do Zelensky, sem ter estudado 250 anos de conflitos na região dos países eslavos. Eu adoro história, gosto de ler, mas eu não sou historiador, então eu tenho que saber o meu lugar, né? Eu leio muito para conseguir saber onde eu me situar, mas eu acho que um historiador tem muito mais condições de dar opinião que eu. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não estou competindo com ele. Cada um no seu quadrado. Não é? É que a gente tem um modelo de sociedade hoje que a rede social... Todo mundo tem que ser melhor. Eu tenho que ser melhor que você. Eu sei mais do que você. E tem que ter opinião sobre tudo. Eu não quero saber se você tem opinião melhor que eu. Cara, que bom. Palmas pra você. Um abraço. Olha. Reverencio, legal. mas não. Mas eu sempre prefiro pedir opinião de quem propõe raciocínios, né? Cara, o que a gente aprende com um lance desse? O que a gente pode pensar? Mas a primeira vez que você recebeu... eu não sei se eu posso chamar de convite ou a convocação, né? Convite mostra, e aí, vamos pra guerra, né? Primeira vez que você recebeu essa missão de ir pra guerra, primeira vez que você pisou os pés num ambiente de guerra sem nunca ter feito isso, acho que deve ter sido, sei lá, a primeira vez que talvez você tenha saído ali daquela zona de conforto do dia a dia da reportagem. Como é que você administrou isso? Em algum momento você teve insegurança, em algum momento você teve medo, em algum momento você, enfim... Você tinha a possibilidade de dizer que não? Por que você foi? Eu queria entender, assim, o que se passava internamente para um cara que estava prestes a pisar numa guerra. Tu pode dizer não. Eu não ia dizer não. Eu não ia dizer não. Porque é uma experiência. Eu sabia que eu tinha que me cuidar. Mas era uma experiência de ver... Você tá perto de um conflito. A sociedade, a nossa história é marcada por conflitos. Foram os conflitos que forjaram as sociedades. É uma porcaria conflito, né? Mas eu precisava ver aquilo de perto, não para ver a bomba explodindo, para saber como é que e se fosse na minha casa? Como é que eu ia me sentir, cara?
Imagina um dia o cara chegar e falar assim, cara, vai embora. Sai da tua casa, porque o país vizinho tá chegando com um exército, com um contingente enorme, a gente não tem o que fazer, sai. Não, mas tu não tá entendendo, mas é que sai. Mas eu vou pra onde? Vai pra Teresina, pro Piauí, não sei, cara. Só some. Mas não é... mas você tá dentro do seu país? Cara, o que eu vou fazer no Nordeste, por exemplo? Não vamos muito longe. O que eu vou fazer no Mato Grosso? Eu não conheço ninguém. Eu estaria confortável por estar no meu país, mas, cara, você acabou com a minha vida, né, velho? Eu tô levando meus filhos, que eu não sei se voltam pro colégio, não sei se eu volto pro meu emprego. Eu tô com a minha esposa que também não sabe se volta pro emprego, não sei se eu vou sobreviver lá, não sei se vai ter cidade quando eu... O que eu faço, mano? Tá, mas como é que eu como? Com que dinheiro? Sai. É isso. Muito de conflito pra ver, era isso. E era isso que eu queria ver. Era isso que eu tinha curiosidade e queria poder entender, aprender e reportar. E dizer, olha, cara, as pessoas estão tentando viver dessa maneira. Então, quando você é sim um convite, né? Você quer? Tá afim, mano? Falei, tô afim. Você sente medo? Sente, claro. Você sente insegurança de não saber o que fazer? Sente, óbvio. Mas vai com medo mesmo. O medo só não pode te paralisar, né? Agora, se você não tiver medo, você é um inconsequente, né, cara? Você não vai ter medo. Tudo que você não fez ainda vai te dar medo. Agora, tem uma máxima que eu sigo. Eu não tô preocupado em ser melhor que você, velho. Sinceramente, isso eu tenho uma máxima há muito tempo. Eu não estou preocupado em ser o melhor jornalista do Brasil. Até porque eu não sou. Mas eu não preciso ser. Eu preciso ser o melhor que eu posso. Ponto. Ah, mas o fulano é melhor que você. Cara, e daí? Se você acha que o meu serviço serve para você, você me contrata. Se você achar que não serve, não me contrata. Ah, tem cara que tem mais oportunidade que eu, e eu tive mais oportunidade que um monte de gente também. Cara, a vida não adianta você chorar com isso, velho. Segue o teu, faz o teu. Entendeu? Mas eu dei sorte. Ah, trabalhei muito, cara. Desde o início da minha carreira eu trabalhei muito. Mas muita gente trabalhou muito. E por que não chegou a ter as oportunidades que eu tive? Cara, não sei, mano. Agora, eu sei que isso não faz de mim melhor que elas. Dessas pessoas. Não faz. Eu só aproveito as minhas oportunidades e vou vivê-las. Eu não vou ficar olhando pro lado para saber se o cara tá tendo mais oportunidade que eu ou não. E eu sempre vivi assim. A vida não é justa, não é comigo, também não é com uma boa parte das pessoas. Por que um sujeito nasce numa família rica e o outro nasce numa família pobre? Pô. Então você não pode achar que assim, nossa, eu tive várias oportunidades. Olha, como eu sou bom, Lucas, eu fui cobrir a guerra na Ucrânia, eu fui chamado para ser apresentador da Record, porque eu sou bom pra caramba. Tem um monte de gente melhor que eu, cara. Ah, mas tem alguma coisa em você que chamou a atenção do cara. Legal, beleza. Então você me deu a oportunidade, eu aproveitei a oportunidade. Agora, isso não te faz melhor do que o outro. Tu tem que fazer o melhor que você pode. Entrega o que você pode. Olha, o que eu consigo é entregar isso, velho. Eu amo fazer isso. Se você achar amanhã que você tem uma pessoa que você prefere que a Paloma faça isso, cara, eu não tenho o que fazer. Eu preciso dizer assim, beleza, mano. Agora, eu te garanto que se você não ficar olhando pro lado, você vai entregar o seu coração. E se você entregar o seu coração, vai sair um bom trabalho. Sobretudo se você está trabalhando pro seu público. Não só pro seu crescimento profissional. Fala, mano, eu tô trabalhando para que as pessoas me entendam. Para que elas tenham... Para que eu dê para elas a experiência que eu tô tendo aqui, a mesma emoção que eu tô falando com uma mulher que acabou de perder 2 filhos numa enchente, velho. O que isso significa, velho? Eu tenho uma menina de 21 anos, que ela já foi criança comigo. Você imagina? Você com uma criança, o desespero de ver uma criança aí boiando, né, numa enchente, ou no desmoronamento de uma casa, ou levando um tiro no Rio de Janeiro, numa bala perdida, ou no conflito de uma guerra. Eu conversei com um rapaz de 15 anos, que a mãe dele estava dentro do carro, passou em cima de uma mina, explodiu o carro, ele viu a mãe dele queimar. Ah, meu Deus. Queimar! Do céu. Entrevistei esse menino dentro de um hospital, perto de Lviv, com 15 anos.
cheio de parafuso na perna de fora. Ele falou, cara, eu falei, cara, se você não quiser falar comigo, eu vou entender, cara. O pai dele estava traduzindo, eu estava falando em inglês, ele não falava inglês direito. Eu vou entender. Mas, cara, eu só queria saber o que você está sentindo. Aí a pessoa vai dizer assim, óbvio que ele está se sentindo mal. Sim, mas eu quero ouvir da tua boca o que tu está sentindo, como é que tu te expressa, mano. Porque eu não sei como eu me expressaria. E talvez da forma como tu expresse, eu vou entender melhor ainda a brutalidade dessa porcaria, cara. E por que a gente tem que chegar nesse nível? Por que a gente tem que queimar uma pessoa? Ah, mas faz parte da guerra. Mas por que ela tem que começar então, mano? Porque essas pessoas aqui não tomam decisão, velho. Quem tá morrendo aqui não toma decisão. Quem tá queimado, quem tá na boca, quem tava dentro do shopping quando caiu um míssil que saiu de 1.500 km de distância, essa pessoa não tomou decisão, essa pessoa não conhece o Putin, ela não conhece o presidente do país dela. Exato, ela tá à margem disso tudo. E a maioria tá, né? A maioria tá. Inclusive os que estão sendo convocados para ir pra linha de frente. Você nunca te viu. Você tá me chamando. Olha a loucura que é, cara. Ah, não, mas isso é guerra, não dá pra ser criança. Tudo bem, não tô sendo criança. Só para raciocinar. Eu botar o uniforme, você botar o uniforme, eu botar o uniforme. Rebenta os dois. Pelo que eu não tô entendendo direito, mas se você tá dizendo que é. Vamos lá, vamos se matar. Vamos deixar os filhos dela pra casa, vou deixar os seus filhos pra trás, e vocês dois se degladiam aí. Em nome do quê, velho? Isso eu vi de perto. E até agora eu não consegui entender. Ah, mas o mundo é feito de guerra. Quando eu olho nos filmes, cara... A outra coisa é você tá lá no meio, E né? Eu continuo não entendendo. Fala, quando você vê que... Putz, coitado desse cara. Você vê um filme medieval, um Vikings da vida. O rei briga contra o rei. Cara, e o cara que tá ali com aquele escudo? Assim, cara, ele não nada. Ele tá ali pra morrer mesmo. Tipo, cara, não cabe na minha cabeça. E quando você vê isso de perto, pior. É pior. Pelo menos pra mim. Que não fui pra lá pra ter uma visão macro. Não fui pra lá pra fazer uma análise geopolítica do conflito. Eu fui pra lá pra ver como é que o povo se comporta. Pra reportar, né? O que fica. E tem gente que vai pra fazer análise e reportar do ponto de vista geopolítico, tá tudo certo. Eu fui com outro objetivo. Claro, desde aqui. E é impressionante. Nossa, eu imagino só de você falar. Não, e assim, parece que a gente só fala de tragédia, mas as coberturas dele normalmente são essas coisas mais, né, infelizmente, ruins. E não dá pra falar das enchentes no Rio Grande do Sul, que eu acho que o seu emocional ali era muito maior, não por ser enchente ou por ser guerra, mas ali era o seu estado. Como é que foi pra você cobrir isso, tendo um pouquinho do seu sentimento ali? Porque são pessoas, lugares que você passeou, você viveu e talvez até tinha pessoas conhecidas. Sim, muito. Então, eu fico imaginando, ali é a maior proximidade que você tinha. Como que foi essa cobertura? Também, né? Que é uma guerra contra a natureza. São as nossas guerras aqui, né? Não há dúvida, né? Algumas cidades, o cenário era de uma devastação tão grande que parecia a Ucrânia. Parecia a faixa de Gaza, né, no interior do Rio Grande do Sul. Por que parecia? Por causa da devastação das casas, né? Porque como no interior o rio subiu muito, e o rio tem correnteza, né? Você é do interior, sabe disso, que tem muito rio no interior. O rio tem correnteza, então onde ele vem arrastando, ele vem arrebentando. Ele leva. E não vem só com água, ele vem com tronco, ele vem com pedaço de casa, ele vem trazendo carro. Bate numa casa, fica só um alicerce. E era esse o cenário que a gente viu. Parecia um cenário de destruição total. Agora, se mexeu mais comigo por ser o Rio Grande do Sul, que é o estado onde eu passei boa parte da minha vida. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas passei boa parte da minha vida no Rio Grande do Sul, me formei no Rio Grande do Sul, minha filha nasceu no Rio Grande do Sul, minha família está no Rio Grande do Sul, meus irmãos, meus pais, está todo mundo lá. É gaúcho, praticamente. Isso. Então, eu realmente não sei se tem mais peso, porque eu tento praticar empatia de forma tão genuína, bicho, que, cara, por que ia ter diferença da enchente que eu fui cobrir em Ilhéus em 30 e 31 de dezembro de 2021. Tem diferença, cara. É uma tragédia de qualquer forma. Tragédia. E na tragédia você vê como a gente está exposto como ser humano.
Você adora a tragédia. Não é questão de adorar, você pode aprender muito com as tragédias. Tanto na questão da solidariedade ou na questão da arrogância que a gente tem e carrega durante a vida. Como a gente fica exposto, né, cara? Basta uma coisa assim para o seu castelo desmoronar, né, cara? Como a moça que deu entrevista pra gente lá em Cruzeiro do Sul, que ela tava grudada no poste e viu o marido, o filho e o cachorro ir embora pela enxurrada. Num átimo, assim, a sua vida desmoronou, cara. O que ela podia fazer, né? O que tu pode fazer? Como é que tu reconstrói isso? Porque pode acontecer comigo também. Porque ela estava agarrada ao poste para que ela não fosse, mas ela estava vendo a vida dela indo embora, de qualquer forma. Tu entende? Então, assim, tá, mas por que noticiar isso? Cara, tem várias formas de noticiar, né? Tem sensacionalismo na imprensa? Óbvio que tem. Tem aqui, tem na Alemanha, tem no Japão. Onde você quiser tem. Aliás, você estava falando sobre notícia boa e tragédia. Vocês sabem melhor do que eu que as mais lidas dos sites não tem uma notícia boa. Uhum. Isso desvenda um pouco no nosso do véu hipócrita na sociedade, que a gente não dá notícia boa. Você quer ver notícia boa? Exato, esse é um ponto, cara. Eu já entrei nessa discussão várias vezes. Por que tem tanta tragédia sendo noticiada? Porque quando você põe no ar, seja na televisão ou então seja a medição por clique, a notícia terrível, a que destrói, vai estar no topo. Por quê? Só que tem várias explicações. Ação caridosa, aquela coisa não tá. E aí é esse o ponto. Eu também adoraria só dar notícia boa. Eu até preferiria, porque é uma carga muito negativa e pesada para um repórter. Tendo que pisar em cenário de guerra, em enchente, que mas não é uma deixa escolha de ser. Nossa, né? É uma escolha nossa. Sim, mas eu digo assim, dar notícias boas, alegres, eu penso que me faria muito mais feliz. Com certeza. Mas nós temos essa audiência. Nós temos... E a escolha não é sua propriamente do repórter, que tem isso também, né? Mas, de achar assim, que é o repórter que se pauta. É isso, mas eu fico pensando, é tipo assim, o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma discussão filosófica interessante. É mais ou menos isso. Somos nós, os jornalistas, que pautamos aquilo que é assunto e forçamos o povo a ver aquilo, ou a gente se pauta através daquilo que o povo quer consumir? As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. É doido isso. É doido. É uma discussão filosófica que raramente é feita. As redações não vão fazer isso porque elas têm business, né? Mas e ninguém outra faz isso. Mais com opinião. Mas se você não precisa ir muito longe, né? Não é só uma questão da imprensa. Cara, nada engaja mais na rede social que crítica, discurso de ódio, né? Porradaria online. Isso engaja mais do que, pô, legal, que bacana, né? Isso é natural. E tem tanto conteúdo muito bom na internet que não tem visualização. Assim como, sei lá, quando você posta um perrengue que isso aconteceu, é o que mais bomba. Agora, a notícia boa que você fez, ninguém vê. É uma discussão filosófica que, quando você aperta a pessoa que reclama sobre isso, ela talvez não saiba também todas as respostas, assim como nós também não sabemos. Sim. A gente tem que ser chamado à reflexão. Por exemplo, a academia é importante. Que academia? Eu acho que as faculdades de filosofia, de jornalismo, elas têm que nos criticar enquanto imprensa. A gente precisa disso. Porque senão a gente não para pensar no que a gente está fazendo. Porque por mais bem intencionado que nós estejamos, a gente precisa sim da crítica. Não de alguém me chamar de idiota, de retardado, de débil mental, não gostar de mim, não gostar porque eu sou gordo, porque eu sou magro, porque eu sou moreno, porque eu sou branco. Bom, aí, meu amigo, aí você tá transferindo para mim a sua frustração da sua vida. Agora, os acadêmicos, é importante, cara. É importante a gente receber algumas críticas. Sempre eles têm razão? Não. Agora eles podem ter. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eles vão ter um ponto, né? Eles vão ter um ponto. Você concordando ou não, eles vão ter um ponto. Eles vão ter um ponto e você pode refletir sobre isso. Mesmo que você fique, puto. Mas leva embora. Vê se realmente faz sentido. Isso é uma crítica construtiva. Às vezes a crítica construtiva ela vem de uma maneira muito ácida. Mas se vai servir para você, para o seu desenvolvimento, aceita. Se não, mano, tenta fazer o exercício mais difícil que a gente tem hoje em dia, sendo tão exposto na rede social. Ignora. Não é fácil ignorar. Não é fácil. Ô André, falando ainda assim de toda a sua trajetória, e voltando lá atrás, há alguns anos, quando você decidiu deixar a Globo
por um desafio que era maior do que aquele que você estava tendo no momento. Mas você foi, de alguma forma, criticado ou questionado por estar deixando a Globo, que é a principal emissora do país, e se tem muito isso, né? Porque trabalha na Globo, chegou ao topo e tal. Tá ficando louco. E eu acho que sim também, deve ser maravilhoso trabalhar lá, mas existem oportunidades maravilhosas fora de lá também. Eu já tô percebendo que você liga o foda-se pra críticas, se elas não servem. Se elas não te servem, eu tô dizendo. Tipo assim, não é uma coisa que você vai ficar pensativo. Mas elas me machucam porque eu sou um ser humano. Sim, mas você lida bem, parece. A grande questão é como você... Não, mas eu fui aprendendo a lidar. Mas você recebeu esse tipo de... Terapia. Crítica? Ué. A vida era sua, você escolhia pra onde você ia, mas assim... Não, eu acho que eu recebi mais críticas extremamente mal educadas, inclusive, quando eu assumi a apresentação na Record, porque eu não estava preparado para aquilo. Não estava, eu fui aprender na Record a apresentar jornal, sobretudo no estilo da Record, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu disse pra direção, cara, me desculpe, eu não estava pronto. E eles, ok, beleza, mano, vamos junto. Vamos continuar junto, que a gente vê certo valor em você e não deu certo, não deu. Botei meu cargo à disposição, cheguei e falei, olha, agora, agradeço a vocês, mas eu não estava pronto para aquilo. Tudo bem, mano, foi um teste. Agora, eu também sei que eu não estava pronto. Então o cara que chama dizer que eu sou horrível, um péssimo apresentador, bom, ele vai ter um quê de razão. Agora, eu também não preciso ficar lendo tudo que o cara tá me esculhambando, porque o meu psicológico eu preciso preservar, né? Agora, eu também não vou deixar de tentar porque ele acha que eu sou uma merda. Filho, tira um ticket e entra no fim da fila. Né? Porque a minha forma que o cara acha que eu sou um merda, a hora que ele expuser a vida dele, vai entrar uma fila de gente para dizer os mesmos adjetivos. Sim. Agora, se estavam críticas porque eu saí da Globo, deve ter tido, cara, mas eu sim. Eu falo mais no sentido, assim... Porque a Globo me apoiou. A então direção da Globo me apoiou. Me fizeram uma contraproposta. Não foi... Não achei que compensasse a contraproposta. Mas eu saí de lá muito bem, cara. Pelo menos eu acredito, né? Eu não briguei com ninguém. Eu cumpri o meu contrato, eu fiz o carnaval, eu podia ter saído antes, mas eu fiz o carnaval porque eu já estava escalado e eu achava um mau caratismo não fazer isso. E a Globo sempre foi uma mãe para mim. Assim como a RBS foi uma mãe para mim, assim como a Record foi uma mãe para mim, assim como a Bandeirantes foi uma mãe para mim. Eu não tenho o que reclamar. Mas os caras não te valorizaram. Eles me valorizavam no que eles achavam que eu devia ser valorizado, velho. Fala que não te valorizaram porque você não virou apresentador lá? Por quê? Quantas coisas boas eu vivi dentro da Globo. Mas havia uma movimentação ali para que você assumisse uma apresentação do Bom Dia São Paulo? Não havia. Isso havia na imprensa. A imprensa falava muito, que você era o sucessor do Bocardi. Isso, e que a mesma imprensa que me sacaneava porque eu era gordinho, porque eu era o filho do Datena, porque eu era ruim, porque eu era isso. Mano. Filho do Datena. É o filho do Datena. A mesa... Cara, o pessoal que cobre televisão, velho... São cruéis. Cara, comigo, então, porque eu não conheço ninguém. Eu conheço Felipe Campos. Que é uma gentileza comigo. Agora o resto, velho, eu nunca fiz nada pra eles. Nada. Primeiro que eles nunca me procuraram. Nunca, na vida. O único cara que me procurou na vida foi o Felipe Campos. Quando não deu certo o programa, o SP no ar, cara, mas aí veio uma porrada de paulada. Eu falei, tudo bem, cara, direito seu, democracia, eu sou um democrata. Né? O único que veio falar comigo e perguntar pra mim alguma coisa foi o Felipe Campos. Único. Daniel Castro, essa galera, blá, blá. Depois eles vieram falar comigo. Mas primeiro soltaram. E primeiro eles me esculhambaram de tudo quanto era jeito. Na Globo eles já me esculhambaram. Mas nunca ligaram pra mim e disseram assim, mano, outro lado, porque é o que eu faço, né? Como eu trabalho com jornalismo criminal, policial basicamente, e eu tive um chefe importante nesse sentido, que ele insistia como uma regra. Outro lado, falou de alguém, liga pra pessoa. Ou liga pro advogado da pessoa. Isso é regra, isso é lei no jornalismo. Mas faz parte, cara. Continuo defendendo que eles publiquem, porque é o trabalho deles, faz parte. Eu não sou o único... Mas essas coisas te chateavam, essas matérias? Claro matérias? que me chateavam. É claro, levava tudo pra terapia pra não enlouquecer, né? Porque eu tenho família, né? Eu tenho família. Preciso viver. Né? Tenho pai, tenho mãe, tenho irmão, tenho filha, tenho mulher, então... As pessoas também ficam chateadas, né?
Se alguém começar a esculhambar o Lucas, você não vai se sentir bem. Claro. Como já aconteceu, né? Já tomei várias vezes. A Paloma, ela ia brigar com os haters. Então. Você lembra a vez da ovada que eu levei? Da Margarida. Eu tava lá na porta da casa da Margarida Bonetti. Eu tava lá na porta e falando na época lá da Casa Mal Assombrada, que virou um assunto. 5 da manhã, que era a hora que... Você lembra dessa história? Lembro. E eu tava lá na porta falando, começaram a meter ovo em mim. E eu fui dormir, André, pleno, belo, formoso, fui dormir uma noite. Eu acordei com gente me marcando em tudo quanto é... No Google O Gloss. Google Gloss. E eu falei, o que aconteceu? Todo mundo repercutindo que eu tinha levado a ovada e tal. E 90% achava correto eu ter levado a ovada pelo simples fato de eu ser um jornalista, repórter. Porque hoje não se tem mais o mesmo respeito por jornalistas como se teve. Tinha nada, sempre foi desrespeitoso. Nossa, mas hoje tá É demais. porque hoje o cara tem internet pra Os te caras, xingar. mas o cara falou, teve um comentário lá que dizia assim, se fosse esse pessoal, tinha jogado água quente, ovo é muito pouco. Eu Até a filha dele fazia jornalismo. E eu acordei com a Paloma brigando com todos os haters. Um por um. Aí eu acordei com a Paloma nos haters e meu irmão com os demais, né? Porque que ele também me ajudou. Porque ele começaram a falar assim, vai trabalhar, fica aí também na rua fazendo... Eu falei assim, ele tá fazendo o quê, gente? Vocês acham que não é trabalho fazer reportagem? Comecei a ficar indignado. O jornalista tem sofrido nesse país. Nada como você botar uma lupa. O problema é isso. A gente sabe botar lupa em cima. Então, pegar um desse aí, você bota uma lupa em cima, já o cara treme na base, né? Eu falo assim, eu vou descobrir umas coisas tuas e a gente vai começar a descobrir, vamos ver como é que é o seu trabalho. Como tá a sua vida pós-Record? Ter sido desligado da Record foi uma surpresa? Não foi? Porque a empresa me avisou antes. Bem antes. Já tinha me avisado. Falou, olha, mano, a gente tá passando por uma reestruturação, né? Você tem um alto salário aqui, então a gente não vai conseguir ficar com você, entendeu? Falei, tudo bem, mano, tá tudo certo. Te agradeço pelas oportunidades que vocês me deram, agradeço, e agradeço mesmo, não tô... Cara, o meu pai tem uma frase sensacional, velho, que isso guiou minha vida desde a Bandeirantes, quando eu comecei como estagiário em 2003. Gratidão se leva pro caixão, velho. Eu sou grato a cada indivíduo que me ajudou durante a minha carreira. Seja gestor, seja colega de lado que me deu oportunidade ou que me deu uma ajuda, que me ensinou alguma coisa. Não tô jogando pra galera, não preciso disso. Tô muito bem com a minha família, obrigado por ter que falar coisa pra agradar os outros. Mas eu sou muito grato mesmo, e sempre fui. E as coisas vão acontecendo na vida. Sou extremamente grato a Bandeirantes, extremamente grato à RBS, onde eu passei 9 anos da minha vida afiliado da Globo no Sul. Aprendi pra caramba. Sou extremamente grato à TV Globo. Tenho nada pra falar. Nada. Foram corretos comigo. Foram sempre leais comigo. Tenho nada, absolutamente nada pra falar da Record. Tudo que eles me prometeram, eles cumpriram. Todas as oportunidades eles me deram. Agora, você vai se sentir mal, porque eu não me senti despreterido. O cara chegou pra mim e falou, mano, eu tô mudando o meu sistema de gestão, não dá pra ficar com uma pessoa assim, com uma pessoa com esse tipo de salário. Beleza, então amanhã é outro dia, quem sabe a gente se reencontra. Ou vai trabalhar em outra emissora, ou vai fazer outra coisa da vida, vai vender sanduíche natural da rua, sei lá. Agora, o que eu não posso é ficar assim, cara, pô, a emissora é um absurdo, a emissora não querer ficar comigo. Por quê? Por que Alecrim Dourado? Você não pode, todos os outros podem, mas você não. Então você foi demitido pelo seu salário, não pelo seu trabalho. Sim. Isso foi muito claro. Ficou muito claro. Tá tudo bem. Então é isso, gente. Portas abertas, isso que importa. E o que você tá fazendo agora? Nada. Tô estudando muito. Eu tô vendo para terminar minha faculdade de Direito também, né? Que eu não consegui terminar. Doutor André. Doutor André Azevedo. Será? Já vai ser advogado tagarelando. Dependendo da Olha, coisa que a gente vocês tá não me fazendo arrumem muito criminal. problema. Você quer hein? evitar processo. Ave Maria, é difícil. Tem alguma coisa que você ainda não fez e que você gostaria de fazer? Ixi, tanta. Nossa, você já foi pra guerra, o que mais falta? Nossa. Então, programa da Dentro do Vitória. jornalismo? Sei lá, dentro da vida, mas um projeto, sei lá. Você falou que nunca planejou tua carreira e Nunca. tudo perfeitamente foi se encaixando porque as coisas deram certo na tua vida. E tem dado até hoje, né? Óbvio. Mas assim, você nunca planejou, mas tem algo que você gostaria de fazer e que talvez, sei lá, vai se Sabe que eu planejar não pra sei, fazer. cara? Eu acho que eu teria que raciocinar muito
Eu gosto muito de estudar, né, Lucas? Então, assim, Eu acho você brilhante, cara. É muito inteligente você, mano. Eu gosto muito de estudar, né? E quanto mais você estuda, mais você vê que você é um pangaré que não sabe nada, né, cara? Você olha uma aula no YouTube e fala, cara, esse cara é maravilhoso, esse cara é genial. Aí tu olha uma mulher dando uma palestra e fala assim, caramba, quanto conhecimento essa mulher, mas não sei porra nenhuma, velho. Aí você vai, pega um livro, vai ver, aí entra em fóruns de pessoal que gosta de literatura, tanto de história quanto de literatura ficcional. Você fala, cara, eu acho que eu li uns 40 livros aí no ano passado, os caras leram 200 livros, velho. Mas nenhum deles ia pra guerra também, então... Não, mas é isso, a gente tem... Cada um no seu quadrado, cada um seu, mas é isso. Tem espaço pra todo mundo. É o que eu costumo dizer, né, que tem espaço pra todo mundo. Você não pode desmerecer ninguém, né, cara? Sim. Porque o que o cara faz... Por exemplo... O símbolo do proletariado brasileiro, que é o trabalhador da construção civil. Eu não sei levantar uma parede, mano. E vou te dizer, não recomendo que você me contrate para levantar uma parede, porque eu posso matar alguém. Por que eu me sentiria melhor que esse cara, mano? Porque eu estudei? Porque eu tive a oportunidade de viajar para outros países? Eu tenho conhecimentos que eles não têm? Tenho. E ele tem conhecimentos que eu não tenho. Seria muito mais tranquila a vida, né, bicho? Se todo mundo entendesse isso. Um pouquinho, uma certa competição é necessária. Agora, essa competição permanente, velho. A vida inteira, né? Tem gente que só respira pra competir com o outro, né? É muito complexo de inferioridade, né, velho? Tu te sente tão pequeno, tão pequeno, que você precisa competir com o cara da frente o tempo todo pra provar o teu valor, cara. E não compete com si. Consigo mesmo. O espelho é um desespero. Se é que você se olha no espelho. Exatamente. Porque a competição consigo mesmo acho que é a pior de todas. É a mais cruel. Só que é isso. Se olhar no espelho é difícil, né? Muito. Eu faço isso toda terça-feira e não é fácil. Você paga pra levar esporro. Eu pago pra levar esporro, Eu pago pra tomar choque de verdade. Ou seja, a lição de hoje é façam terapia. Façam terapia. Uma das grandes lições de hoje é façam terapia. Não precisa nem ir pra guerra pra fazer terapia. Pra Cecília, minha terapeuta querida. Cecília trabalha, hein? Cecília trabalha. A Cecília deve ter cada história. E a gente também ouviria várias. A Cecília sabe coisas terríveis ao seu respeito. Graças a Deus ela sabe, é ótimo. O Rodrigo fala isso, né? A gente tem um amigo que fala assim, eu sei coisas terríveis ao meu respeito. Vambora? Né? Fazer o quê, né? Vamos cestar. André, cara, obrigado por ter vindo. Eu quem agradeço. A gente conversou e eu ainda queria continuar conversando. Foi nada. É sempre assim. A gente tem que fazer um Tagarelândia de 4 horas com o André Azevedo, que é muita coisa. Bom, mas agora que você tá livre, leve e solto, você vai poder voltar mais vezes aqui. Prometo que eu... que agora é mais fácil. Até marcar pra te tomar uma e terminar essas histórias. É verdade. A gente poderia, né, marcar um boteco. Agora que você está fazendo nada. Agora que você está fazendo nada. Por enquanto, né? Porque já o homem tá de volta. Já está on, certeza. Vamos ver. Tomara que sim. Mas obrigado por ter vindo. Eu quem agradeço, imagina a gentileza de ter me trazido aqui. Espero que o pessoal goste de um pouquinho das histórias. E é isso. Se a gente pode deixar uma mensagem, é isso. Mano, seja o melhor que você pode ser. Não viva em permanente competição, porque não é saudável. E você olha muito pro lado, você esquece de olhar pra frente, velho. E a gente tem que olhar pra frente, velho. Tem que olhar pra frente. Era isso quando eu fazia transporte público, quando eu fazia matéria de polícia, quando eu fazia matéria no carnaval, quando eu fazia matéria nos mais diferentes. Eu fiz muita cobertura antes de chegar aqui em São Paulo, né, cara? Também já apresentei jornal no Sul. Cara... O jornalismo tem um problema. Não adianta o que você fez ontem, velho. O negócio é a pauta de hoje. O que você tem hoje? Ontem eu cobri a guerra. Tudo bem. Hoje tem um problema de assalto na Vila Matilde. É lá que você vai. Tem que ser a melhor matéria do mundo, cara. É essa a melhor matéria do mundo. Até você cansar. O dia que você cansar, você fala assim, velho, eu não quero mais fazer isso. Mas todo dia você está motivado? Claro que não, né, velho? Agora a gente tem que ter a inteligência emocional de diferenciar cansaço, a exaustão momentânea de acabou o propósito. Olha, mano, isso não faz sentido mais pra mim. Bom, aí a gente tem que rever a vida. E é uma das coisas mais difíceis do mundo, a gente rever e recolocar o nosso rumo, né, cara? Não é fácil você fazer uma coisa a vida inteira, 30 anos, que seja a profissão que for. Você fala assim, cara, se reinvente, muda. Mano, tá bom. Bom, dá, claro que dá. Agora, ninguém vai dizer pra você que é fácil, ninguém pode ser irresponsável dizer pra você que é fácil. Não é fácil. Até porque eu não pretendo mudar hoje
a minha linha profissional. Se tiver que acontecer, vai acontecer, mas não é fácil. Mas a gente tem que diferenciar a exaustão, se ela é momentânea, se ela é física, se ela é psicológica, se é alguma coisa que a gente não está sabendo lidar, se a gente está dando importância demais para algumas coisas e não para outras. Dá falta de propósito, de dizer, olha, cara, isso não me preenche mais, cara. E se não preencher mais, aí realmente o sinal acende. Mas para tudo tem jeito, né? Só a morte não tem jeito. É isso. André Azevedo é o nome dessa fera. O homem da guerra. O homem. Obrigado. Obrigado a você. A gente ficou muito feliz de ter você aqui, porque além do profissionalismo a gente admira, gosta de você pra caramba e é muito bom estar entre amigos. Muito obrigado. Obrigada, André. Beijo pra vocês. A gente volta na próxima sexta. A partir das 8 da noite nesse mesmo canal. Tchau, gente. Beijos.